Boa tarde! Hoje vamos falar sobre ciência com uma convidada para lá de especial, Patrícia Frois. Eu vou colocar aqui, é um bate-papo sobre ciência. Vocês estão animados, gente? Eu tô demais. Vou só fixar o comentário aqui. Ela é uma pessoa incrível. A Patrícia, eu conheço a Patrícia há muito tempo e ela sempre teve esse perfil de pesquisadora, né? Acho que a pessoa nasce assim, né? Com essa habilidade para a ciência. E a Patrícia, ela é uma referência hoje no nosso meio. Ela é uma inspiração para mim, né? Eu posso falar de mim, mas eu acho que muita gente se identifica com o que eu sinto da Patrícia. Aquela pessoa que tem conteúdo, né, gente? Aquela pessoa que virou até uma gíria, né? Uma pessoa que tem conteúdo mesmo. Ela pesquisa, ela faz, ela publica e não é de hoje, né? Já é de muito tempo. Ela vai contar melhor a história dela para vocês na hora que ela chegar aqui. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Tá mudo? Tá bom o som, pessoal? Hein? Dá um joinha aí pra mim se tá tudo bem com o som. Pode ser o foninho que eu coloquei aqui. Mas eu dei uma testadinha antes e tava tudo certo. Só vou esperar vocês irem entrando aí. A Patrícia chegou, a minha querida convidada. Gente, eu tô muito animada para fazer live com a Patrícia. Eu até sonhei, gente, já com a live, tá? Porque uma pessoa tão inteligente, tão simpática, que tem tanta coisa para passar, é gostoso, né, a gente conversar. Vai passar rapidinho o tempo aqui. Eu vou pedir para vocês mandarem as perguntinhas aqui, ó, tá? Aproveita que a gente ainda não começou, a Patrícia já chegou aqui, eu vou já pedir para ela entrar com a gente. Enquanto isso, clica no aviãozinho, já vai mandando para suas amigas aí, seus amigos, para pessoa que quer aprender mais sobre ciência de uma forma mais leve, descontraída aqui nessa entrevista que eu vou fazer aqui com a Patrícia hoje. Já vai mandando a live. Depois a live vai ficar salva. Ela fica salva só um tempinho aqui no IGTV da KLD e depois ela vai passar para o YouTube, tá? Então, quem assistir brevemente aí a gravação que vai ficar, saiba que depois a live vai para o YouTube. Mas a gente manda o link para quem pedir depois por direct, tá? Não se preocupem com isso, se preocupem em assistir e mandarem dúvidas aqui pra gente. Ah, que linda, Sol! Boa tarde, Sol! Eu vou procurar aqui a minha convidada e vou solicitar para a Patrícia, para ela entrar aqui comigo. Ó, já mandei o convite. Patrícia vai aceitar já já e aí ela vai entrar com a gente. Ah lá ela, chegou. Oi, 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 tudo bem? Bianca, tudo bem? Não sei nem como é que tá a luminosidade aqui, Não, tá porque bom. tá Eu vou bom? Tá dando para me desativar. ver? Tá, eu vou só desativar os comentários aqui, Tá, porque senão fica, né, em cima do seu rosto. Aí tá. depois o pessoal vai querer perguntar, lógico, né? Eu até falei agora há pouco, se você estivesse de frente com Patrícia Frois, o que você perguntaria para ela? Venha perguntar aqui no Instagram da KLD. Pergunta o que me perguntaram assim, como é que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Mas é verdade, Patrícia, essa é uma dúvida minha também. Eu fico, gente, essa mulher não é baiana, mas ela é arretada. Ela é Pois arretada é, demais. eu não sei, assim, é uma pergunta que nem eu sei responder, sabe? Porque a gente tem várias funções, né, Bianca? Você também, você é mãe, você É, é sim. esposa, você é pesquisadora, trabalha com a empresa, administra, coordena, faz tudo, né? É, Então, assim, como é que você consegue dar conta e no fim dá tudo certo, né? eu acho que Porque a você, gente faz com amor as coisas, sim, né? Quando a gente faz porque realmente a gente gosta, parece meio que um clichê, né? Falar isso.
Mas é verdade, quando a gente gosta, a gente não percebe que a gente está se dedicando Sim. tanto E não assim. Que a vê, gente... não vê o tempo passar. Eu sentei aqui, Sim, eu estou sentada aqui onde eu estou desde as 7 da manhã, porque eu tive aula na universidade às 7 da manhã, emendei, terminei às 11, tive uma reunião de 11 às 11h30, uma de 11h30 às 12, parei para engolir, aí voltei para cá, engoli, né? Porque não é almoço. Engoli e assim, exato. eu preparo a minha comida. Então, eu fui lá, fiz a comida, comi. 1 hora da tarde eu estava aqui de novo. Aí tive Tá reunião de vendo, 1 às 2, gente? de 2 às 3. E agora a live, e terminando a live já tenho outra reunião às Então, 4. gente, E olha assim, que honra a gente conseguir um horário nessa agenda de Patrícia Frois. pois Ô, é, mas Patrícia, deu certo. eu acho que todo mundo conhece você, óbvio, né? Que é o que eu estava falando. A Patrícia não é aquela cientista de Instagram, porque a gente se conhece antes de existir esse mundo, né? Sim, E o seu perfil sempre foi esse, de estudar, de entender. Acho que quando a gente quer pesquisar, é bem aquilo que você falou no seu Instagram, né? Uma vez. Para ser pesquisador, você não precisa ser PhD e ter um monte de título. Você só não. precisa ter vontade de fazer diferente. Ah, mas por que que a água ficou dessa cor? Mas o que que acontece que a água fica dessa cor? Daí a gente acaba virando aquela pessoa chata, né? Ah, aquela ali é a chata porque ela tá perguntando um monte de coisa. E não é curiosidade, a gente quer saber. Então eu percebo que você sempre teve esse perfil. Ah, mas olha, eu vou mostrar para vocês a pesquisa que eu fiz, e daí aqui, na pesquisa que eu fiz, eu achei isso. Ah, então é por isso que acontece aquilo, né? É, Então é gostoso de você entender. E você sempre teve esse perfil. Mas se é você quiser sempre. contar, né, um pouquinho da sua história, para quem ainda não te conhece, te conhecer e virar Pois sua fã é, logo em seguida, né? mas assim, eu na verdade virei pesquisadora tarde. Hoje todo mundo faz o caminho contrário, né? As pessoas estão se formando já, entrando diretamente nesse mundo da pesquisa, primeiro porque hoje é mais fácil, né? O acesso é mais fácil, a Sim, informação. A gente também tem vários programas de pós-graduação, então o aluno sai da faculdade, se ele quiser ser pesquisador, ele pode seguir essa carreira e ele tem essas oportunidades. Ele já tem que ir começando a fazer a carreira dele lá na graduação, entrando em grupos de pesquisa, fazendo PIBIC, né, que são sim. projetos que são patrocinados ou que têm apoio do CNPq, da CAPES. E se ele é um aluno da particular também, porque a particular também tem os grupos, né, de extensão, de pesquisa, enfim. Hoje isso tem um encaminhamento na faculdade que não tinha na minha época, e assim, provavelmente na sua estava bem discreto Não, na ainda. minha tinha um grupo só de pesquisa, lá na PUC de Campinas, que eu me formei, tinha um grupo que era de cardio Que só. era uma área que estava bem desenvolvida na pesquisa, É, que na físio e, ela é bem desenvolvida, né? então, e a gente queria pesquisar de eletro, né? Eu queria pesquisar Claro, eletro e não tinha isso. não tinha. E Não daí, tinha, se você né? quisesse, tinha que ir para a UFSCar. E olhe lá. Exato. É isso, era o referência. Quer ser pesquisador, você vai para lá. Eu É, falava, nossa, caramba, né? é Mas eu tô difícil, aqui. era muito difícil. Hoje não, porque você tem essa possibilidade. E essa possibilidade ela ficou muito forte durante alguns anos na graduação. Hoje, infelizmente, ela está caindo de novo. A gente teve umas mudanças em projetos pedagógicos da fisioterapia no Brasil todo. E a pesquisa está começando a sair de cena de novo. A gente vai voltar ao que a gente era antigamente, Ai, que o que aluno pena, não né? tinha. Eu acho isso uma Vai, pena. vai. Infelizmente, assim, o TCC não é mais obrigatório, as disciplinas vão se tornar optativas. Tudo está sendo colocado como opcional nas faculdades privadas. Na pública, não, porque o perfil da pública tem muito essa questão da pesquisa. Mas a gente sabe que a grande massa é formada na faculdade privada e essa grande massa vai perder muito desse contato. Mas Que quando eu pena, né? estudei, não tinha nada, a gente se formava e não tinha nenhum acesso à pesquisa. Então, eu fui para a clínica, eu fiquei durante muitos anos atuando na fisioterapia como clínica e fui dona de clínica e sempre atuei atendendo paciente em pós-operatório, que era o que eu fazia mais. E aí, durante o período que eu estava na faculdade, eu sempre fui monitora, eu gostava muito de dar aula, porque eu sou professora, né? Eu fui professora de criança, e eu fiz magistério, eu já gostava de ensinar. Então, como eu fui monitora, quando eu me formei, me chamaram para dar aula, e eu comecei a dar aula com 2 anos de formada. Naquele tempo não tinha
muito professor fisioterapeuta, né? Isso você deve ter escutado aí das pessoas mais antigas. O médico Sim. dava aula para gente. Dava, eu Então, tinha aula, tive aula de todas as especialidades com médico, para com depois ter aula com médicos. físio, Exato. Era né? assim, quando eu estudei também. E aí, quando eu me formei, eles começaram a abrir as aulas para os físios. E aí eu comecei a dar aula muito cedo. E senti a necessidade de fazer algo de formação. Então, fui fazer especialização, fui fazer mestrado, fui fazer doutorado. E nesses caminhos, durante esse caminho de formação, na faculdade eu comecei a fazer pesquisa, porque eu via que os alunos queriam saber: será que esse aparelho funciona? Será que esse tratamento dá resultado? E se a gente fizer diferente? E nesse tempo nem existia apoio financeiro, eu fazia pesquisa porque eu gostava, né? Então, eu dava aula pela manhã, à tarde eu ia lá, tinha os grupos de pesquisa, a gente fazia teste. E, claro, eu fui melhorando com o aprendizado do mestrado e do doutorado. E aí, claro, quando eu fui para o doutorado, eu já comecei a pegar um tipo de pesquisa, né, de aprender mais, e vi que era isso que eu gostava e que eu queria fazer. Só que, Bianca, você conhece bem o mundo da pesquisa. Viver de pesquisa não. Sim, Ninguém vive de pesquisa, a não ser sim, que você seja. infelizmente, é. A não ser que você seja um professor da universidade pública que tem apoio financeiro para isso. Eu não tinha esse tipo de apoio porque eu era da faculdade privada. E, assim, as ajudas financeiras para pesquisas começaram um pouquinho e depois elas foram sumindo, porque a pesquisa passou a não ser tão importante. E eu falei, poxa, mas eu quero continuar a fazer pesquisa e eu quero que a pesquisa se pague, né? E foi quando eu tive a ideia de criar um grupo, né, que se sustentasse com apoio de pesquisas vindas de empresas, de pessoas particulares. E Sim, a gente aí, precisa disso, nossa, hein? A gente precisa muito. porque assim, eu tinha uma grande experiência, eu queria muito que as pessoas tivessem informações novas, eu queria continuar pesquisando, mas não dava porque a universidade não tinha mais um interesse nisso. É, e também eu não sabia como fazer isso. Às vezes as empresas falavam assim: quer ficar com o aparelho para ver como ele é? E aí eu pegava o aparelho e ficava, mas assim, eu queria fazer uma coisa, uma histologia, um marcador, mas não tinha Sim, grana, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que pagar para fazer. E exato. E não é aí barato, né? É bom não as é pessoas barato. entenderem que não é barato. Não é Aí, simplesmente ficar ali cheia de tubo de não, ensaio, né? É um trabalho, dá é um trabalho pra trabalho, caramba. você tem que ir lá todo dia, você tem que ver todo Sim, dia. Se é com animal, você tem um trabalho com animal, se é com humano, você tem trabalho com humano, de atender, de coletar dados. Depois, a questão mesmo de análises, escrever o artigo, você tem que sentar, tem que escrever, tem que analisar. sim. Então, assim, eu comecei a me juntar com colegas que todos eram pesquisadores, né, doutores, alguns que estavam no doutorado, e eles falaram a mesma coisa: por que a gente não pode também viver de pesquisa e trabalhar com pesquisa? Às vezes existem pessoas interessadas em contratar a gente. E assim Sim, eu fui criando o grupo, sabe? Com um pouco de receio no início, porque eu tinha muito medo de misturar esse mundo da ciência, né? Que a gente está falando de ciência, né? A sim. ciência, quando se fala na questão econômica, ela parece que não conversa com a parte econômica, assim. Fazer ciência não pode ter nenhum tipo de agregar nada de valor financeiro. E, na verdade, não é assim. O Na governo, verdade, quando não banca, quando ele exato, é o banca. contrário. A gente precisa que alguém fomente isso para a pesquisa Exato. poder trazer um fruto. Por que que a gente sabe hoje que tem que beber X litros de água? Porque alguém Sim, estudou aquilo, né, para eu estou gente vendo saber. que saiu algo que está para sair legalmente, que as empresas que apoiam os estudos do Covid vão ter isenção no imposto de renda. Então, assim, tudo isso é maneira, se a gente está andando com Covid, se a gente está tendo aí sucesso Sim, em relação à evolução, é tudo graças a pesquisas, a testes, né? Que alguém está trabalhando para fazer isso e que alguém tem que receber para fazer isso. Ninguém trabalha de graça. Então, sim. assim, o pontapé inicial, eu fui para os Estados Unidos e conversei muito com o Neil Sadiq, que é um pesquisador, e o Neil Sadiq faz muito estudo de Gente, eu sou radiofrequência. super fã dele, tenho todos É, os artigos de ele é radiofrequência casado com uma dele. brasileira, sabia disso? Ele Eu é não casado com uma sabia. dermato. Ele é casado com uma dermato brasileira. Eu conheci a esposa dele, aí através dela eu estava num congresso
ela falou, meu esposo é dermatologista, ele faz pesquisa como você, porque eu tinha apresentado uma pesquisa. Eu falei, quem é seu esposo? Nem eu sabia que eu... Como assim, Não, gente? como assim? Você é esposa de quem? E ela falando em português comigo, né? Muito simpática, por sinal. E aí eu falei, meu sonho é conversar com ele, porque ele tem um instituto de pesquisa nos Estados Unidos que dá suporte a várias empresas de equipamentos, que dá suporte, inclusive, à empresa de cosmético. E eu queria saber como é que ele consegue, assim, separar o mundo neossadio acadêmico e o mundo Sim. neossadio empresa, né? Isso é possível? E ela falou, eu vou falar com ele para vocês conversarem. E aí foi muito engraçado que a gente foi conversar lá na sala VIP e ele falou, qual é o seu medo? Né? Ele fala bem rápido, ele é bem agitado. Ele, qual é o seu medo? Qual o problema? Aí eu falei, o problema é que eu não sei se eu, como cientista, posso cobrar. Aí ele falou, como assim? Tadinha! Eu falei, porque eu acho que vão dizer que eu sou uma pessoa que ganha dinheiro ou que pode estar tendo conflito de interesse. Conflitos de interesse. E aí ele falou assim, olha, o mundo não gira sem dinheiro, o mundo não anda sem dinheiro. Se você tem know-how, você tem experiência, eu vi que você publica trabalhos, a esposa dele tinha comentado de mim, que a gente tinha conversado no dia anterior, e você pode conhecer, abriu a página dele, mostrou, você está vendo essas pessoas, são todos doutores, eu pago a eles para trabalharem, você está vendo essa parte? Isso aqui são as produções que nós fazemos, todas elas, se há conflito de interesse, a gente registra, se não há, a gente também registra. Então, é só você trabalhar com clareza, com transparência. E trabalhar com conflitos, né, de interesse não significa que você está trabalhando errado. Você tem que saber até que ponto isso influencia no seu trabalho. Não significa que uma pesquisa foi contratada que os dados vão ser manipulados, né? Você coloca isso em contrato. Exato, são coisas diferentes, né? Exato. E aí, pronto, assim, depois dessa conversa com esse cara, assim, que sempre que eu encontro, eu agradeço. Ele é muito engraçado, porque quando terminou, ele foi tirar uma foto comigo e ele me apertou, assim, com força. Vem aqui, cientista medrosa. Ele me deu uma apertada e falou, pare de ter medos. E, tipo, ele foi seu coach. Isso foi em 2016. Em 2017... eu comecei junto com a Eneida abraçou minha ideia, é uma querida, uma pessoa que consegue aceitar minhas loucuras e me acompanhar. E aí, Patrícia, falou, é fácil. Você é uma pessoa muito fácil. Eu estava falando isso, você é simpática. Mas a gente é brava. Mulher, assim, quando a gente é muito assim, a gente é brava mesmo. Mas você é uma pessoa que faz isso de uma maneira tão natural, é verdade, né? Você é uma profissional de verdade. Então, é fácil aceitar as ideias de uma pessoa que tem tanta bagagem, gente. Mas isso foi assim, eu não sou empreendedor. Eu não me reconheço empreendedora, mas eu tenho um amigo de Portugal que ele fala que eu sou a maior empreendedora que existe, porque eu só penso que eu não sou. E eu liguei para 5 amigos que são empreendedores e falei, eu quero montar um instituto de pesquisa assim, assim, assim. Essa é a minha ideia, isso, isso e isso. E todos eles responderam assim, a única coisa que eu tô triste é porque essa ideia não é minha. Olha só! Porque essa ideia é fantástica, Patrícia, você tem que fazer, isso não vai... Assim, eu tinha um medo da minha imagem ficar ruim, eu tinha um medo assim, poxa, eu sou do muro acadêmico, eu sou de dentro da universidade. E aí eu conversei com assim, uma referência para mim importante também, que foi o meu professor lá do pós-doc, que é o professor Michael. Para mim, ele é o que há de mais sério, é britânico, é muito sério. E eu falei, Michael, eu tive essa ideia, eu queria fazer isso, o que você acha? Ele falou assim, olha, eu nunca vi uma pessoa, primeiro, com uma vontade, com uma ideia tão boa. Eu vi o quanto você sofreu para vir à Inglaterra, sem ajuda nenhuma. Eu fui fazer pós-doutorado do meu bolso, né? Porque eu não tinha apoio do governo, eu não sou de instituição pública. Então, eu paguei minha viagem, eu paguei minha hospedagem, eu paguei toda a minha estadia
e durante 6 meses na Inglaterra, que não é barato, né? Porque você sabe que não é. Sim, com Eu deixei certeza. de trabalhar, eu não ganhava dinheiro, eu não atendia, eu não dava aula, eu não dava curso, eu fiquei só lá trabalhando. E assim, eu falava muito com o Michael, esse fim de semana eu vou sair, porque eu tenho que ir ali em Portugal dar um cursinho só para ganhar uma grana, para ver se eu consigo pagar aqui as despesas. E ele, vá, eu sei que você está aqui sem patrocínio nenhum. E eles até conseguiram depois uma bolsa para mim. Que E legal, brasileiro é né? fogo, né? Brasileiro você chora. E eu falava, ai, gente, não aguento pagar 400 libras de aluguel. Ai, meu Deus do céu, isso é muito caro. E ele falava, não, nós vamos conseguir aqui um apoio. Aí eu consegui um apoio da universidade de lá. E fiquei dando umas aulinhas lá na Birmingham para fisioterapia e ganhava aí um salário que para eles é merreca, mas para mim era 2.000 libras. Eu achava assim o máximo de dinheiro. Ganhei pelo menos 3 meses esse salário. E assim, ele falou, olha, eu sei o quanto você batalha para ser cientista no seu país. Ser cientista no seu país não é fácil. Ser cientista no seu país tem que ralar muito, não tem apoio, porque vários cientistas do seu país vêm aqui para Birmingham e a gente vê que o cara não tem grana, que ele tem que investir. Se ele não tem apoio do governo, ele nem vem. E Sim. aí você está fazendo certo, porque a Thor, por exemplo, ela apoia os nossos projetos. A Birmingham tem parceria com a Thor Laser. E a Thor Laser Sim. paga, por exemplo, o kit que você usou na sua pesquisa foi pago pela Thor. Qual é o problema Qual o que está problema? Então, acontecendo? uma vez eu entrei numa discussão É de um difícil. congresso de físico, o Crefito, e o Crefito começou, né, lá atrás, na época do Gil ainda, isso. E aí começaram um monte de pesquisadores, chamaram as empresas, e aí começou um cara que pesquisava para Johnson falar que ele tinha conflito de interesse, que isso não era mal, isso não era ruim, era só uma questão dele ser verdadeiro e declarar que ele tinha o conflito, né? E que isso Claro, também não significava que ele manipulou os dados e que ele estava vendendo exato. dados. E aí começou aquela confusão e tal. Aí eu falei, gente, mas é só aqui nesse país atrasado que a gente vê isso de uma maneira. A gente É, precisa, né? A empresa precisa sim, porque de um tudo isso é muito pesquisador e o caro. pesquisador precisa de instrumento para trabalhar, então uma kit Sim, mão sim. dupla. Por quê, né? Daí começou aquela Exato, discussão. mas isso foi difícil, sabe, Bianca? Foi muito difícil e até hoje, assim, as críticas, muita gente critica muito e aí ainda, apesar de ver, né? Porque, claro, existem críticas que são construtivas, eu melhorei muito o nível de publicação, graças a muitas orientações, sugestões de amigos, colegas, eu melhorei muito a forma que eu vou conduzindo os estudos, mas eu vejo, às vezes, as críticas, tipo assim, essa aí faz pesquisa paga. É assim, né? Essa aí só sabe fazer pesquisa porque... Só faz pesquisa porque alguém paga, ou as pesquisas dela são todas pagas. Resultado da Patrícia, é tudo pago, é tudo comprado. Então, assim, isso magoa muito a gente, porque você tenta fazer o máximo o seu trabalho correto, e para chegar no que eu cheguei, eu realmente passei por muitas etapas de tentar fazer o mais transparente, o mais claro possível o processo para que a minha imagem, né, e para que o meu trabalho fosse o mais ético possível. Hoje isso já não me afeta, porque eu sei que aqueles que falam isso são aqueles que não fazem nada. Geralmente é quem Ou nunca aqueles publicou, que, não. isso, nunca publicou, É, foi orientador de vários TCCs, de vários negocinhos ali, né? É e coautor, nunca mas na pôs, verdade nunca postou nada, né? Nunca publicou nunca nada. fez Não uma entende como nem produção. funciona. Não, exato. Mas assim, a gente está vendo que isso está mudando. Hoje tem Sim. vários colegas que também são chamados pelas empresas para fazerem pesquisas, que também estão conseguindo movimentar grupos, que inclusive me procuram para ver, Patrícia, como é que você faz? Como é que você paga a sua equipe? Porque, claro, hoje é um movimento, só aqui em Natal eu tenho 30 pessoas trabalhando comigo, fora, né, em Poxa, outros nossa, lugares. que legal. E quem são esses 30? Quem são essas pessoas? São alunos de mestrado, são alunos de doutorado, que ganham uma miséria de bolsa. O menino está lá, ganha R$ 2.000, 1.500 para fazer um mestrado ou um doutorado, que ele tem que se dedicar exclusivamente. Como é que a pessoa vive
com um salário Exato. desse, dedicando dedicação exclusiva à Exclusiva. pesquisa. Então, assim, quando eu pego e dou um projeto para ele, como eu faço sempre, eu dou um artigo para ele escrever, e que eu tenho já reservado muito mais do que ele ganha no mês, ele ganha nesse trabalho, olha o que eu estou fazendo em termos de ajuda, de estímulo, de colaboração, com uma pessoa que é capaz, que escreve bem, Então, tem capacidade, e que ele se sente feliz em estar ganhando na hora que ele está escrevendo, na hora que ele está produzindo. Então, assim, tudo isso acaba se revertendo em grande retorno dos próprios com certeza, porque isso colegas, também tá? eleva muito a imagem da pesquisa, né? Você está agregando valor, porque você está Eu acho, pagando, o valor que você está pagando não é questão de dinheiro, né? Que é o que a gente está falando, mas você está pagando o que a pessoa merece pelo um trabalho lindo que ela está desenvolvendo. exato. Dá E são muito bem trabalho, tem que feitos, medir, sabe? se não deu certo, você tem que repetir o experimento, né? E Claro. aquela amostra, de repente, perdeu, tem que arrumar outra, Tem que fazer né? outra. Às vezes a gente atende 90, 100 pessoas numa pesquisa e quem atendeu? Quem foi que foi lá e atendeu? Não fui eu. Eu não tenho condição de atender 90 pessoas de um estudo, Sim, 60 de outro, 40 de outro, nem Eneida. A gente tem as pessoas que atendem e essas pessoas passam ali o dia inteiro repetindo a mesma coisa, tudo cronometrado, tudo sendo cuidadosamente avaliado, e essas pessoas elas têm que trabalhar, elas têm que pagar conta, elas têm que se deslocar, e a gente não faz isso com menos que uma pessoa formada e que seja aí aluno de mestrado, doutorado, e que está querendo aumentar a produção científica. Então, assim, o retorno que eu tenho visto do trabalho que a gente tem feito tem sido fantástico, não só ajudando pessoas, elevando, como você falou, a produção científica dentro da estética em geral. A sim. estética não tinha essa preocupação como a gente está tendo hoje. E as empresas estão gostando disso porque elas entregam os seus produtos com uma base, né, bem Sim, interessante. isso é importante, né, falar, porque a Exato. gente, muitas vezes a gente usa a publicação que já existe para embasar a técnica, né? Quando é uma técnica que já tem, por exemplo, ultrassom terapêutico, né? Já tem Não é uma bastante coisa. inovação, já tem bastante pesquisa. Mas de repente você, né, colocou um outro. Eu vejo que muitas empresas estão fazendo isso, né? Colocando Um outros recursos, diferencial. isso, junto, um diferencial. E às vezes o que o profissional que compra aparelho também não sabe é que lá na Anvisa eles vão pedir pra gente. Tá, mas eu quero um estudo dizendo que esse Isso aí aparelho não matou funciona. ninguém. Porque a Que é preocupação da Anvisa efetivo, é que vai fazer mal, né? Que tem seguro, né? efetividade a gente sabe, né? Porque o É. recurso já é uma coisa conhecida. Mas e esse negócio que você colocou junto? A gente quer um estudo, então de repente a gente. Aí que é legal a gente contratar alguém. Sim, Porque aí que sim. não é legal a gente mesmo fazer. Aí que é legal a gente. Olha, foi um profissional terceiro que fez, Sim, uma sim. pesquisadora que tem uma empresa disso. Nossa, uau! É. Isso agrega muito valor pra gente. Pra Muito. nós é rico e às vezes os profissionais enxergam isso de uma maneira negativa, né? E tem Sim, que mudar, tem que sim. mudar. Mas já melhorou muito, assim. Já melhorou muito. A gente foi quebrando um pouco essa imagem. É exatamente o que o Sadiq comentou, né? Você provavelmente vai ser a primeira, você vai carregar todas essas críticas, como eu também tive, né, no meio médico, porque as pessoas achavam que eu não poderia ser um cientista que está dentro dos muros da faculdade e, ao mesmo tempo, está dentro das empresas. Mas você sabe o que é legal disso tudo, Bianca? Hoje, eu faço parte de vários programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, dentro dos muros da Universidade Federal, de vários estados, né? Aqui no Rio Grande do Norte, inclusive. E, assim, eu levo a empresa para dentro da UFRN ou de né, qualquer universidade, Sim, e a universidade consegue sentir que isso é positivo e consegue ver as vantagens dessas parcerias. Então, eu faço essa intermediação. Por exemplo, lá no programa de doutorado, a gente precisa de uma máquina de radiofrequência cavitacional para usar na estética íntima. E aí eu levo a empresa leva a máquina é testada, o pessoal usa no doutorado, e aí é positivo para os alunos de doutorado, é positivo para a empresa, porque ela fez essa sempre. ponte com a universidade. Então,
esses muros, né? Empresa, universidade, ele tem que acabar. Na verdade, o IRG, ele só tem que servir como uma porta Uma de ponte. direcionamento para vários, né? Para vários lugares, né? E sempre que a gente consegue, por exemplo, ontem a gente teve uma reunião com uma empresa que queria fazer um teste no equipamento, eu falei, olha, manda esse equipamento que aqui no LAIS, né, o Laboratório de Tecnologias, a gente tem tudo para analisar isso aí. E não tem custo, é só você mandar, porque está na minha linha de pesquisa. Então, assim, isso vai aproximando empresa e Sim. universidade, empresa com universidade. O aluno tem acesso à tecnologia e a empresa tem acesso à informação. Então, isso faz com que Perfeito, né? com que Isso é fique perfeito. tudo, as coisas fiquem juntas, porque assim, a universidade, eu sinto, ela tem o mesmo medo que eu tinha. Aí eu não vou trabalhar com a Bianca, porque senão a Bianca vai me forçar a fazer um resultado, porque ela é empresa. Aí a Bianca, não, eu não vou mexer com a universidade, porque ela não vai querer ter contato comigo, porque ela é o mundo da universidade. E, na verdade, todos podem estar juntos, né? E eu acho Sim. que o IRG fez um pouco desse meio de campo, sabe? Não só Mostrou, eu. né? Vocês mostraram que com uma pesquisa séria, feita direitinho, com principalmente muita ética envolvida, dá certo, Sim, né? sim. Porque, E olha, dá para se não der conversar os certo, dois mundos. você vai chegar lá na empresa e falar, olha, o resultado que você acha que seu aparelho dá, não dá, né? Não, e o objetivo da pesquisa não é só provar a questão da segurança e da efetividade, é também mostrar como é que esse aparelho pode funcionar de uma maneira ainda Isso, melhor. descobrir Então, outros usos para o aparelho, né? Isso é exato. fantástico. Muito. Assim, ó, tem hora que a gente fala assim, nossa, as pacientes todas falaram que desincharam. Ah, mas desinchar não estava na nossa hipótese. Pois então vamos testar o desinchar? Aí lá vai a gente fazer tudo de novo para Então, tá testar o vendo? desinchar. E aí o aparelho também pode ser usado, por exemplo, para um pós-operatório, entendeu? Então, tem um estudo seu que eu adoro, que é do seroma, da ultracavitação e do Sim. seroma. Inclusive, até eu acho que deve arder, né, sua orelha, não sei, porque toda hora eu falo, mas põe um artigo da Patrícia Frois, eu vou mandar para você, ó. Daí eu fico mandando. E aí eu falei isso daí, eu falei, olha, não tá no nosso manual de ultracavitação, porque até então não tinha estudo. E É. agora tem um estudo que eu achei, só que o estudo é da Patrícia Frois. Então, se o estudo é de uma pessoa que tem já isso no seu currículo, um estudo de Patrícia Frois vale mais que 3 estudos de uma pessoa que não é conhecida no meio, né? Então eu falei, olha, a gente não E indica, é mas com o legal. estudo da Patrícia, você pode fazer. O que você pode dizer para o seu paciente que não tem ainda estudos quanto a isso, muitos, tem apenas um Alguns. artigo, mas que ali no artigo os resultados foram positivos. E a É, tecnologia que está lá é parecida com a tecnologia que você tem, porque isso é sim. outra coisa que as pessoas têm dificuldade, né? Eu vou pegar um artigo de vácuo e radiofrequência e comparar com radiofrequência resistiva. Não é a mesma coisa, não dá para Sim. comparar, né? Mas nesse caso dava. E aí nossa, aí a pessoa ficou super feliz, tá? Então eu percebo que, Não, é legal né? esse estudo do seroma. Por coincidência, ontem eu fui atender uma paciente e aí a colega falou, olha, a gente está suspeitando que ela está com seroma encapsulado, mas o retorno na médica é só sei lá que dia. Aí eu peguei e fiz uma ultra, né? Claro que não era para fazer ultra diagnóstica, era só para saber se tinha o Só seroma para para mandar ver, para o médico. Aí mandei a foto, falei com a cirurgiã plástica, a imagem aqui que eu estou vendo é de um seroma encapsulado. Aí ela falou, então vamos mandar para fazer a ultrassonografia, né? Mas se você puder já começar a tratar, isso tem tratamento? Será que o seroma que está aí está líquido? Está mais, né, duro? Será que eu consigo pulsionar? Falei, olha, a minha ultrassonografia é pobre, porque eu não conheço de ultrassonografia o suficiente para olhar se é líquido ou se não é líquido. Mas, como eu tenho um esposo ultrassonografista, eu aprendi que essa sombra acústica aqui é líquido. Mas eu não posso, né, diagnosticar. Mande, eu acho que você consegue ver, funcionar alguma coisa, mas eu já vou começar o tratamento. E aí mandei para ela o artigo, falei, olha, esse artigo eu fiz quando eu tinha 5 casos de seroma encapsulado.
Hoje eu já tratei mais de 30 e eu tenho todos documentados, mas na época eu só tinha feito 5. E o resultado é muito bom com a cavitação, a gente vai começar a usar. Enquanto ela marca, né, o exame de ultrassonografia e faz toda a avaliação, a gente já começa o tratamento. E aí mandei para ela, ela, não acredito, você tem tratamento até para seroma encapsulado. Tá vendo, né? E aí, assim, isso é legal, né, porque a cirurgiã plástica, ela é até uma cirurgiã jovem, ela acaba conhecendo que a gente tem recurso para isso. E no futuro, se ela precisar fazer uma indicação de seroma encapsulado, Sim. ela já sabe. Eu falei, olha, caso ele não possa ser puncionado, a gente consegue tratar com ultracavitador e o resultado é bem bacana. Então, esse artigo é um que eu gosto. Eu gosto de todos os seus, né? Eu gosto muito. Aliás, o primeiro artigo com esse nome, ultracavitação, foi o seu, né? Foi aquele que você fez Dos coelhos, nos né? coelhos, sim. É Ixi. muito legal aquele artigo. Esse artigo é velho. Olha, mas a gente usou bem ele, viu, para construir o nosso aparelho de ultracavitação Legal. aqui de alta frequência. Porque a gente estudou muito essa questão da frequência baixa, né? Que é uma coisa também que as pessoas não entendem. O 40 as pessoas não kHz. entendem. Acho que só funciona se for baixo. O 40 kHz é legal porque ele está fazendo exatamente o que a gente quer, a ultracavitação. Potência alta numa área pequenininha com frequência bem baixa. Então, a onda de ultrassom vai ser livre. A profundidade é desconhecida, precisa fazer prega. O outro que tem a frequência mais alta, a profundidade é conhecida, né? Aí Segura, cabe né? ao engenheiro saber fazer o feixe lá direitinho para ele cruzar e fazer os pontos de ultracavitação, né? Sim. E Não, aí a gente bom usou bem saber. aquele artigo seu para a gente embasar, porque ali você falava que usou, né? Os 3 aparelhos amarrados. Sim. Então... Porque na época a gente não tinha base nenhuma. Imagina, estou falando aí de sei lá quantos anos atrás, que ninguém tinha nada publicado. Eu acho que é de 2010, não é? 2011. O que tinha publicado era estrangeiro e era focalizado, e a gente não tinha um equipamento focalizado, a gente tinha equipamentos planos, e aí a gente não sabia por onde começar, quanto usar, como fazer, e na época, como a gente estava querendo trabalhar uma área maior, o rato era muito pequeno, por isso que a gente acabou pegando e fez o estudo em coelhos. Mas acabou sendo algo que depois foram puxando outros trabalhos, e eu acho super bacana que esses artigos tenham servido para colaborar, porque outro dia uma empresa falou, Patrícia, eu fui fazer a Anvisa do meu aparelho de magneto, aí a Anvisa falou, não pode fazer porque não tem artigo em português. Aí acharam o meu artigo, aí tem sim. Tem o meu, aí a empresa me ligou e falou, olha, a gente está tão feliz porque graças ao seu artigo nós conseguimos fazer a Anvisa. Né? Então, tá vendo, né? Mas é isso mesmo. Aí a gente lança um aparelho, né? E as pessoas falam, essa empresa lança aparelho e não tem respaldo. Nossa, a gente faz um dossiê desse tamanho aqui, ó. Daí, né? Mas eu acho muito trabalho, as pessoas realmente não conhecem, né? As pessoas não conhecem. Estava também numa reunião falando isso hoje com uma farmacêutica, né? Como é trabalhoso fazer Anvisa de cosmético, quanto é trabalhoso fazer Anvisa de aparelhos. Se você modifica o aparelho, tem que fazer registro. Às vezes você consegue até adaptar a família tal, mas se ele tem alguma coisa a mais, você tem que mostrar o que Nossa, se for colocar um acessório a mais, tem que fazer todo o ensaio de laboratório de novo. De novo. Que é igual o teste de eficácia, né, dos cosméticos, também que o pessoal não conhece. Tem que fazer lá. O nosso é laboratório. A gente manda no laboratório e eles desmontam tudo para ver se realmente tem tudo aquilo que a gente falou que tem, né? Então, então assim, é trabalhoso. É trabalhoso, é claro que isso é trabalhoso, mas para a empresa também, quando esse aparelho entra no mercado e é um sucesso, isso é muito bacana. Mas tem que se construir antes toda uma preparação para chegar nisso aí. E é a mesma coisa em relação à pesquisa, né? Às vezes você pega ali o papel, aquele artigo que acabou de sair, e você fala, até que enfim, né? Saiu o artigo, sei lá, de radiofrequência. E aí esse até que enfim seu, são 3, 4 anos que a gente ficou trabalhando, desde o dia que a gente pensou no projeto, mandou para o comitê,
fez a coleta, fez a análise, fez o artigo, passou para o inglês, mandou para a revista, esperou o revisor chato, que Ufa, fica mandando de volta. Então, sim. assim, até chegar nesse nível, foram, no mínimo, 2 a 3 anos de muito trabalho. E a ciência é isso, né? O que é a ciência? É trabalho. Muito trabalho, mas que no É, fim gera algo muito legal, que responde às dúvidas de várias pessoas e que ajuda todo mundo a atuar de uma maneira bacana, correta, segura, efetiva. Então, é necessário, precisa de muito trabalho e acaba sendo algo que realmente existe um por trás, né? Que, como a Bianca falou, todos os que é bastidores ali, né? que é bem desconhecido da maioria das pessoas, mas que a gente é que vive, é que sabe e que lembra, né? Às vezes tem estudos que deram tanto trabalho que a gente fala, lembra disso? Ave Maria, não. Ai, não quero nem Aquele estudo lembrar. eu não gosto nem de lembrar. Assim, traumas que a gente tem, né? Por exemplo, uma vez a gente inventou fazer um estudo com 20 porcos. Deus me livre, nunca mais. 20 e pouco, e os pouco era pouco, né? Pouco E é tinha que pouco. tem que ir na, como chama? Na pocilga, não é? E Atender? aí eles faziam, né? Cocôzinho em todo lado, aí eles pisavam no cocô, aí eles carimbavam as paredes com cocô, aí tinha cocô na parede, tinha cocô no chão, e era um cheiro, aí eu mandava dar banho em todo mundo com shampoo, comprei um monte de galão de shampoo perfumado, shampoo cheiroso, e aí quando o bicho chegava para fazer a pesquisa era fedendo, e o veterinário falava, doutora, não adianta, porco é porco, ele tem uma É porco. glândula. Ele vai ter mau cheiro. Eu falei, não, quem inventou trabalhar com porco? Me diga quem inventou que eu mato, porque nunca mais eu quero mexer com isso. E assim, hoje em dia a gente não faz mais, sabe, Bianca? As pesquisas de animais, elas acabaram desde 2017. Foi quando justamente eu comecei o ERG, eu encerrei toda a parte de biotério. E hoje a gente trabalha com cultura de células, a gente trabalha com pele humana, com banco de pele, pele humana, e ensaios clínicos, né? Animais a gente É não difícil, trabalha. né? O comitê de ética mudou também algumas Mudou. diretrizes e aí fica difícil, né? 2016, as diretrizes passaram pela última mudança e 2017 eu falei, não, eu não dou conta, porque assim, a exigência passou a ser muito grande e até assim, as informações do animal, a origem, que era antes exigida, agora era muito mais exigida, muito mais cobrada. E aí eu achei melhor não mexer, mas foi interessante ter a experiência de trabalhar. Eu trabalhei com animal no meu mestrado, no meu doutorado e trabalhei com pesquisas por muitos anos. Mas de 2017 para cá a gente não fez mais nada de animais. E agora a gente trabalha com essas formas e tem sido bem bacana, É sabe? legal, né? Dá para fazer coisas Dá, bem dá. interessantes na cultura de célula, né? Dá para Sim, fazer. cultura de célula já te responde muita coisa, aí você vai para a clínica, depois você reproduz tudo na clínica para ver Sim. se os resultados batem, e aí isso já dá uma segurança boa para a gente trabalhar e menor dor de cabeça, né? E também Sim. menos problema para publicar, porque É muitos mais países fácil hoje para publicar, é. não aceitam mais pesquisas de animais, né? Aí a gente tem uma restrição aí de publicação. Tem um estudo seu e do Fábio Borges lá, que é do plasma também, que eu acho super interessante. Vocês montaram toda uma metodologia para medir, né, o feixe Isso. do plasma. Conta um pouquinho pra gente Então, esse dessa estudo é pesquisa. legal, porque foi quando começou o plasma, que estava tendo muita canetinha chinesa, né? Muita coisa Sim. xing-ling no mercado, e as pessoas ficavam, mas isso é plasma, mas isso é cautero, isso é plasma, isso é cautero, ninguém sabia se era um, se era E eles outro. têm dificuldade, o pessoal tem até hoje a dificuldade de entender o que é um, o que é outro, né? Exato. Porque, assim, olhando, né, por cima, olhando funcionando, você não consegue ver uma diferença, mas na hora que você analisa a energia que está saindo, o que está sendo produzido, você vê que a diferença é muito grande. E aí a gente começou com o laboratório Laís, aqui em Natal, que é um laboratório de tecnologias, que também tem programa de mestrado e doutorado. O maior laboratório de plasma do Brasil está em Natal, por É Lab incrível que Plasma, pareça. né? É muito legal. O Lab Plasma e o Laís. O Lab Plasma tem parceria com o Laís. O Laís é um laboratório de ponta de tecnologia, foi visitado pelo presidente há algum tempo,
porque é o centro de maior produção de estudos científicos hoje na área das tecnologias em saúde. Inclusive, no Covid, ele está sendo um dos responsáveis pela análise das doenças e Ah, contabilização que de tudo legal. isso. Eles trabalham muito com informática e em saúde. E, assim, os meninos, eles vão para fora, eles têm contato com universidades em vários países. É uma referência escondida que você não sabe que existe. Assim, você entra no prédio Não, então, eu só soube que existia isso por sua causa. Porque a gente Você entra num conversou e aí você, prédio... né? Você entra no prédio que é... Aqui em Natal, existe um hospital que foi o hospital da Segunda Guerra, que os americanos, eles tomaram a casa mais chique dos fazendeiros aqui, na Segunda Guerra Mundial, ela foi ocupada pelos americanos. Os americanos chegaram e falaram, olha, eu quero essa casa, ela vai ser o nosso hospital, para os soldados da guerra. Nossa, que E legal, não aí, sabia disso. é. E aí, esse hospital, quando o americano terminou a guerra, os americanos deixaram Natal. Natal foi toda ocupada por americano, né? Porque aqui é um ponto Sim. estratégico. E aí eles foram embora e falaram, olha, agora a gente vai deixar o hospital equipado. Só que isso, anos 40. E aí o hospital virou uma sucata, né? Porque do governo, ninguém fez nada, o prédio é velho, é uma casa velha, está de frente para o mar, tem uma vista linda, mas é um prédio velho. E aí, você entra lá, você não dá nada. Quando você vai no subsolo do subsolo do subsolo, você sai num lugar que, quando abre a porta assim, aí você vê outro mundo, sabe? Todos os computadores da MEC, tecnologia robótica, um monte de robô. E você fala, ei, eu estou no hospital. Nossa, Eu que estou no legal. mesmo lugar. Porque assim, você sobe os andares, o prédio é caindo nos pedaços. E você chega no subsolo, você tem as maiores tecnologias de robótica estão lá, no mesmo prédio. Né? Nossa, Então, que, assim, que eu tipo, né? Que aí bipolar, eu falo né? assim, eu descobri a mina. O dia que eu achei esse lugar, eu quase que tomei posse. Eu cheguei lá e falei assim, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu falei, eu não quero saber se eu sou bem-vinda, se eu não sou bem-vinda. Eu vou fazer parte desse laboratório e eu não quero saber se vocês estão gostando ou não. E aí eu tenho alguns conhecidos lá, né? E eles falaram, não, a gente vai te aceitar aqui, porque você já invadiu. E justamente a parte do Lab Plasma é lá. Eles têm uma parte lá. Legal. E é como eles dizem, eles fazem plasma com qualquer coisa. Até com chocolate eles falaram que conseguem fazer plasma. É só você querer. Que plasma de quê? Plasma de chocolate faz. Tá É só vendo? pedir. Tá vendo que legal? Pois é. E aí lá no Lab Plasma, né, no Laís, a gente acabou com o professor Ângelo, a gente acabou desenvolvendo esse projeto aí que a gente publicou. E a gente já analisou, pelo menos do mercado nacional, uns 4, 5 plasmas, fora de outros países que já mandaram para a gente para fazer essas análises, graças ao artigo, né? O artigo mostrou aí Sim, que alguns realmente não eram plasma, eles não emitiam nada mais, além de energia térmica. Muitas vezes eles têm muita energia próxima do ultravioleta, então eles queimam, né? Queimam, sim. arrancam a pele e não fazem nada de produção de plasma, que seria a energia com o ozônio, nitrogênio, óxido nítrico e outras Sim, espécies né? reativas, né? Isso, essas Que espécies pode servir reativas. para muita coisa, desde cicatrização e resultados estéticos até mesmo para úlceras e muitas outras coisas. Eu Ele estava vendo até um artigo falando de dermatite atópica, psoríase, tudo com aquela nuvem do plasma, né? Ou é chuveiro de plasma, que daí o eles colocam chuveiro os de nomes, plasma. né? É. Plasma shower, né? Então Ou você, então plasma frio, né? Que o pessoal plasma também frio. chama, que não tem a temperatura. Olha, tudo isso, eles lá estão fazendo plasma. Sabe aquela maquininha do dentista que entra e que faz aquele barulho insuportável para tirar cárie? Sei, aquele Eles estão, motorzinho, né? o motorzinho, eles estão fazendo com plasma. Então, é um plasma frio que entra no seu dente, remove toda a cárie, sem você sentir aquele desconforto do motor, do barulho e da desconforto da dor. E eles estão desenvolvendo um plasma na odontologia lá. Já é um projeto que tem bastante tempo que está lá. Então, assim, Bem legal, hein? o plasma ele tem muitas coisas, né? Eu acho que ele ainda não foi estudado e explorado o suficiente, né? Por isso que muita gente ainda tem muita dificuldade, dúvida e insegurança
de utilizá-lo, porque eu acho que ainda tem tanta coisa para explorar e tanta informação legal que a gente pode ter de uso. A gente tem uma faculdade que a gente tem parceria aqui, a gente leva os aparelhos lá, os médicos eles fazem só testes, assim, né? E eles também têm interesse de publicar. Ficam Eu falei, encantados, né, com os então, efeitos do eu plasma. já falei para a médica responsável pelo ambulatório, né? Eu falei, ó, a gente tem pessoas conhecidas, porque daí já estava lembrando de você, né? Falei, Sim, tem pessoas que eu conheço que fazem só isso, podem até dar uma mão se a faculdade quiser, claro. porque eles precisam de publicação por causa do MEC, né? Senão Sim, cai na nota deles lá. sim, eles Aí têm eu falei, produção da ó, vocês têm CAPES. que usar porque eles usam para cicatrização. Eles usam para cicatriz, o plasma, e eles estão usando agora em micose de unha, os Ah, olha que dermatologistas. legal. Porque tem o laser de CO2, né? Que ele dá uns tiros lá na unha e acaba com a micose, porque faz o Sim. resurfacing. O plasma faz algo mais leve, né? É uma esfoliação perto do resurfacing do É. CO2. Mas é um Mas equipamento mais em conta, mais acessível isso, do que então. um laser que às vezes o custo é inviável para o profissional, né? E aí a gente tem que pensar nessa realidade também, né? O plasma tem essa facilidade de ser mais acessível, só que tem que saber se realmente esse plasma está emitindo algo que tenha um diferencial, né? Que está colocando um diferencial nisso aí. E o que eu tenho visto é que tem que se estudar muito detalhadamente os parâmetros. Por exemplo, vários estudos que a gente já fez, se eu ajusto frequência e potência, eu tenho espécie presente, eu tenho espécie ausente, eu tenho coisa boa presente, eu tenho coisa boa ausente. A gente vai monitorando variações de parâmetros e a gente vê que o plasma você pode fazer muito bem ou você pode fazer muito mal. Ou você pode produzir coisas positivas e coisas negativas. E aí isso precisa de estudo, a gente precisa estar ali vendo qual o melhor, né, parâmetro, se eu quero tratar uma úlcera, se eu quero tratar uma dermatite, se eu quero tratar uma flacidez, qual o melhor parâmetro que eu vou aproveitar, não só a ação térmica, mas eu vou ter a ação, né, de várias Sim. espécies associadas, porque usar o plasma com ação térmica, a gente realmente, só essa ação não precisa ser plasma, você pode usar aí O o efeito térmico. eletrocautério, Exato. Mas, né? assim, na hora que eu tenho as E o espécies, eletrocautério que vai só queimar mesmo ali, né? Só. exato. A gente já fez muito estudo comparativo, a gente ainda está com os resultados histológicos agora para sair, mas, assim, o tecido sofre muito menos com as espécies, o tecido é mais bem tratado, a cicatrização é melhor, a clínica do paciente é muito melhor, mas tem que acertar o ponto, tem que acertar o parâmetro, né? Então, o profissional precisa dessa segurança Sim. para ficar usando o plasma e falar, não, realmente está dando super certo, o resultado está legal, eu estou com resultados positivos e confio no que eu estou fazendo. Realmente isso é algo que o plasma tem que ir caminhando para Sim, melhorar. é o que você falou, né? Uma tecnologia super nova. É, Então a não gente tem, não tem muita informação e, não na tem verdade, precedentes ainda, né? a gente ainda não acertou. Eu acho que isso não é só o plasma, sabe? Eu acho que isso vale para tudo. Por exemplo, a fototerapia, quanto mais a gente estuda, né, a gente vai descobrindo tantas outras opções, né? A fototerapia na gordura, que era algo antes super discutido, que agora a gente está vendo que tem coisas legais. A associação dela com cosméticos, a fototerapia não só na área localizada, mas sistêmica, que também tem sido bastante falada. Será que ela realmente ajuda, né? Ou ela não Sim. ajuda? Então, assim, a fototerapia é um mundo a ser explorado que eu acho que a gente talvez tenha até muito mais resultados do que a gente imagina. Só falta É, acertar o ponto, eu falei sabe? isso com a Carol, coincidentemente falei com a Carol Constante hoje sobre isso, que ela postou fez um post lá falando sobre os benefícios da fototerapia para o crescimento capilar. E aí perguntaram para ela da luz azul, porque foi publicado recentemente, né, um artigo Sim. falando que a luz azul ajuda no crescimento. Mas o que as pessoas já entendem? Ah, então quer dizer que estimula o fio. É, Ah, então estimula a mitocôndria, que estimula. Então ela é. falou: calma, gente, não é bem assim. Foram estudos in vitro que viram que ali tem
opsinas, ou opsins, né, que chama, ali que é um outro tipo de cromóforo que é absorvido e que daí ele causa alguma reação que não se sabe, que favorece. Aí eu Mas falei para ela, ainda é um nossa, estudo, né? Aí tem que isso, fazer mais, porque também a luz azul, ela é uma luz que tem outras coisas associadas. Então, é tem que ver até que exatamente isso. ponto isso vai ser positivo, se ela realmente vai colaborar, que riscos existem, já que ela vem sempre acompanhada de muita coisa. Eu acho que talvez se descubra da luz azul, então, nem se fala. Eu acho que essa, então, a gente tem muita coisa ainda sem Sim, a informação. gente sabe o que tem segurança para falar, que É, é atividade antisséptica, né? Mas sim, com a atividade antisséptica, ela gera um efeito secundário, que é a sim, deposição de substâncias oxidantes na pele, exato, que daí exato, obriga a pele a produzir antioxidante e isso é benéfico, sim, né? Que é mais ou menos o que o ozônio faz também. Aí exato. eu falei para Carol, ó, tem um estudo falando que a luz azul ajuda a cicatrizar a ferida. Só que daí a pessoa já entende que vai estimular o colágeno e que se vai estimular o Ai, colágeno, vai degradar o colágeno, então que não é para usar. Então eu falei, não, calma, não é assim que não, fica. É uma coisa. A luz ainda é uma coisa que tem muita discussão na área da estética. E eu me lembro que uma coisa assim que eu ouvi e que eu vou guardar sempre, né? Quando eu estava fazendo o pós-doutorado, que foi na área de fototerapia, aí, como eu te falei, lá na Birmingham eles têm uma parceria com a Thor. E aí o James Carroll sempre estava por lá, sabe? E quando ele ia lá, Jura? não, eu vou te mandar a foto que eu tenho com o James Carroll tomando Gente, cafezinho com aquele então eu moço. tomei chá com a Mary Dyson, mas naquela época não tinha celular que tirava foto, Pois câmera, era uma é, coisa muito. Então eu não tenho para aí provar que eu eu tomei tive que chá com fazer ela. tietagem, né? Mas aí o James Carroll, sempre que ele estava lá, aí eu falava com o meu professor, ai não, eu tenho que ir. Aí eles geralmente marcavam um café lá na próprio prédio da faculdade, e aí o James estava por lá e a gente sempre sentava, conversava, né? E eu ia toda satisfeita participar, né? Os alunos do pós-doc eram os professores, né? Então a gente podia participar. Sim. Aí um dia o professor falou assim: a Patrícia trabalha com área estética, né? Aí eu já fico me sentindo assim. Você está no meio dos cientistas, aí você trabalha com área estética. Ai, Jesus, lá vem, vão acabar comigo, né? Aí você tem que se ponderar e falar: eu trabalho, mas eu trabalho bem. Eu trabalho com pesquisas nessa área, É. né? Aí o James Carroll falou: olha. Aí eu falei, não, aí o meu professor falou, e o que você acha, James, dessa área aí, a exploração dessa área e tudo? Você acha que tem alguma coisa séria e tal? Aí o James falou assim comigo, olha, se eu fosse você, eu estudava bem, 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 porque ainda não souberam ainda acertar os parâmetros corretos para a gordura. O dia que alguém descobrir a verdadeira ação da fototerapia na gordura, esse alguém vai ficar rico. E eu sou a primeira a comprar a patente. Eu sou a primeira a comprar a ideia. Você pode me procurar que eu vou comprar, porque quem acertar e descobrir de que maneira você realmente consegue atuar no adipócito, essa pessoa está com a riqueza na mão, porque a luz é algo que não faz mal, é algo que não tem quase nenhuma contraindicação, é uma coisa fácil de usar e efetiva, só está faltando saber a Efetivo. maneira correta de usar. Então, se você descobrir isso, você pode me procurar. Eu falei com o meu professor, vamos mudar a pesquisa? Vamos parar de estudar neutrófilo? Vamos logo para os adipócitos, porque eu estou querendo ficar rica. Mas, na verdade, ele tinha razão, né? É, A gente ainda não acertou o ponto da baixa potência na gordura. O dia que a gente acertar, nós vamos descobrir uma coisa bem, bem interessante. não, então, olha lá, e uma descoberta vai beneficiar todos, Sim, né? Porque, que nem outro dia eu falei, não existe equipamento ruim, existe você não saber usar o equipamento, né? Você usar da exato. maneira errada. Daí o pessoal de vendas, mas se você falar isso, Bianca, você vai favorecer. Eu falei, mas eu favoreço os meus concorrentes, tá? A gente tem que fazer isso. Porque se eles Sim, são empresas que têm, são idôneas, né? Têm autorização de funcionamento,
passam o aparelho deles na Anvisa, pagam suas contas, então o equipamento deles é bom. Eu É, confio, né? com certeza. E eu acho que a gente está muito bem servido de empresas no Brasil, Bianca. A gente é muito bem servido. Eu viajo o mundo inteiro e eu sei o que eu Então, peno. a gente tem muita riqueza na mão, nós brasileiros, né? A É, gente faz pesquisa, eletroterapia, estética, fisioterapia, de um jeito muito nosso. E é é, por isso que a gente é chamado para fora, né? Para ensinar outros países. Porque a gente tem uma expertise que eles já estão vendo que a gente tem, que é diferente do claro. deles, né? Sim, Então, isso dá muito orgulho, né, de ver você sim, indo para todo canto do mundo levar a nossa forma brasileira de ver as coisas, né? Isso sim. é um E o orgulho, pessoal assim, se muito encanta. grande. Quando vem aqui também, o pessoal se encanta de ver o nosso trabalho. E a gente tem Sim, muito boas eles veem que a gente empresas. não mora na árvore, né? A gente tem. É, a gente tem muito bons empresas e muito bom material e muito bom pessoal, né, que trabalha. A gente tem excelentes profissionais da área e a gente exporta profissional porque a gente tem bons profissionais. Então, com Sim, certeza, temos que nos orgulhar, assim, a nossa atuação. sim, com certeza. Acho que a Patrícia recebeu uma ligação, gente. Ó, a gente está segurando a Patrícia aqui, já passou, já são 16h01. Já acabou o nosso tempo. Mas eu queria Pois te é. agradecer do fundo do meu coração. Eu ficaria mais até a noite aqui conversando com você. Além de ter assunto, né, gente? Muito agradável, Patrícia. Eu não liberei os comentários para o pessoal comentar, mas Pois não é. tem problemas. Ó, vou liberar um pouquinho aqui os comentários para vocês falarem um tchau aí para Patrícia. Se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa, podem mandar para mim, tá? Eu vou perguntando aí para Patrícia, respondendo. Espero que tenha ficado claro, né? Pelo menos um pouquinho do que é ciência, né? Sim, Que não é simplesmente sentar ali e publicar artigo. É um sim. trabalho muito bonito que beneficia todo mundo em todas as áreas. Com certeza, Bianca. Patrícia, ó, muito obrigada do Um fundo do meu beijo. coração. Vamos marcar mais, porque esse ano tem que Sim, sair as nossas pesquisas, né? A com gente tem que certeza. fazer, né? E vamos nos encontrar, né? Tomara que os congressos também Nossa, aconteçam tomara. Tomara que e volte. que a gente volte a se encontrar. É sempre um prazer grande estar com você, estar com a família KLD, que são sempre uns amores. Ah, que E para bom. mim A gente, é um ó, prazer você mora no grande. coração da família KLD aqui. A gente tem muita admiração, respeito por você. Você é uma pessoa Que muito bom. incrível, que a gente gosta muito mesmo. Vamos fazer mais lives também, né? Com certeza. Pode me chamar, gente. Eu vou lá, que agora Vai tem outra lá. reunião. E aí a gente já Obrigada. Obrigada emenda de já. coração. Um Um beijo, beijo. viu? Tchau, tchau. Tchau, Beijo. obrigada. Tchau.